Até onde bodybuilder, fisiculturista, marombeiro, pode chegar para alcançar o máximo de definição muscular? Jogar o percentual de gordura lá para baixo, ficar muito seco, muito definido. Até que ponto? Até morrer? Em 1992, tivemos o falecimento de um atleta chamado Mohamed Benaziz, o Momo. Já falei dele em vídeo aqui do canal. Morreu de parada cardíaca em consequência do uso de diuréticos. Foi uma tragédia que não alcançou proporções mundiais, porque ficou muito restrita ao mundo do bodybuilding, época que nós não tínhamos internet, então só quem tinha acesso às revistas especializadas tomou conhecimento dessa morte. Mas em 1996 nós vamos ter uma outra morte, essa já mais conhecida, do atleta Andreas Munzer, e essa vai tomar proporções mundiais. Porque o Munzer era austríaco de nascimento, mas vivia na Alemanha, treinava em Munique, e o fato de falecer, de ser um cidadão de lá e ter falecido, foi muito explorado por uma revista chamada Der Spiegel, que seria uma versão da Veja, da Isto É, da época. Essa revista explorou muito o caso do Munzer, do falecimento do Munzer, e aí a imprensa nacional, a imprensa mundial toda, começou a puxar o assunto e fazer a mesma coisa. Nós tivemos as publicações aqui da própria Veja, Isto É, a revista da época, a televisão, soltou muita coisa, um monte de besteira, claro, sempre vem também, mas soltou muita coisa em cima da morte do Andreas Munzer. Então esse foi um óbito que, ao contrário do que aconteceu com o Momo, tomou proporções, foi conhecido no mundo todo. Munzer era conhecido pelo seu alto grau de definição muscular, definição extrema. Embora não fosse um nome muito temido pelos oponentes, ele não conseguia chegar a fazer um top 3, top 4, top 5 nos grandes campeonatos, ele sempre ficava ali entre sétimo, sexto, quinto. Os atletas o respeitavam e admiravam por essa condição, essa qualidade muscular que ele sempre apresentava. Ele talvez não tivesse o mesmo volume para fazer frente aos outros, mas ele sempre, o pessoal admirava, os atletas o admiravam por essa condição muscular. Ironicamente, ele vai ganhar fama justamente depois que ele morre. Ninguém conhecia, ninguém sabia que era Andreas Munzer. Os aficionados mesmo não se interessavam muito por ele. Depois da morte dele,
todo mundo começa a ir atrás, pesquisar e tentar conhecer um pouco do que aconteceu, de quem era o Andreas Munzer. Munzer treinava em Munique e era orientado, preparado por um cara chamado Albert Buzek, que era o presidente da IFBB Europa na época e tinha uma academia muito grande de musculação em Munique. Aqui é bom dizer que a Europa em geral, a Alemanha, eles não têm uma tradição de bodybuilding como nós temos no Brasil, temos nos Estados Unidos. Se você for para a Alemanha, você vai ter dificuldade para achar uma boa academia para treinar, academia com peso. Não existe essa tradição, ainda que eles produzam bons atletas. Então, Albert Buzek era dono da melhor academia, o Munzer trabalhava por lá como instrutor, como personal e treinava por lá. O problema é que o Buzek tinha a fama de sugar, explorar ao máximo os seus atletas. Tirava deles o tempo todo o que podia. Queria que os caras pousassem em eventos de propaganda da própria academia dele ou da IFBB, pousassem em fotos para anúncios da revista que ele publicava na época. Ele publicava uma revista chamada Muscle Review, que era o equivalente da Muscle Fitness, da Flex. Então os atletas dele sempre estavam nessa revista, então sempre os atletas tinham que estar bem. Nasser El-Sonbat, que era amigo pessoal do Andreas Munzer, falava que mesmo quando ele encontrava o Andreas, no off-season do Andreas, ele estava numa condição tão extrema ainda, que ele podia brigar de frente com um monte de atleta que estava entrando em pré-contas. Que o Munzer sempre estava meio que pronto. Vocês imaginam o estresse com um atleta desse nível, ter que estar sempre bem. É uma outra diferença também dessa geração para a geração atual. Esse pessoal competia no número máximo de competições que eles pudessem entrar. Não é como agora que os atletas se preservam, vão só no Olímpia, vão só no Arnold, escolhem 2 ou 3 campeonatos. Essa geração dos anos 90 e em tudo. Então o Munzer se mantinha nessa condição o tempo todo, sem descanso, participando do maior número de campeonatos que fosse possível. Num dado momento da carreira dele, o Munzer vê que não tem como ser Mr. Olympia. Ele não tinha o volume para brigar com os adversários naquele campeonato. Então ele começa a focar a energia dele no Arnold Classic. Nós só tínhamos o Arnold Classic nos Estados Unidos, é uma edição só, não é como é hoje. Ele começa a tentar ver se ele consegue uma boa colocação no Arnold. Mas em 96, ele vai para o Arnold e termina em 6º lugar. Depois de uma semana compete no outro torneio, que é o São José Pro, fica em 7º e embarca de volta para Munique. Então, nesse voo de volta, ele tosse sangue, ele já vinha reclamando de dores no estômago, tosse sangue, ele continua a viagem, o avião vai chegar em Munique e de lá ele vai correndo para o hospital. Vocês imaginem o quadro, um atleta muito grande, muito seco, chega de um voo na cidade dele, vai correndo para o hospital, já vai para a emergência, porque está tossindo sangue. Tem um detalhe aqui, um outro detalhe importante, além da coisa que eu falei, que não existe uma tradição de bodybuilding em muitos países da Europa, e na Alemanha não tem, existe também por lá uma política muito rigorosa quanto à venda e uso de esteroide anabolizante. Muito rigorosa mesmo. Nós temos países
na Europa, países nórdicos também, Suécia, nós já temos casos de vez em quando aparecendo na mídia. A polícia pode, você está andando na rua, você é um cara muito grande, foi lá dar uma palestra, isso aconteceu, se eu não me engano, com Tony Freeman, o X-Men, foi lá dar uma palestra, a polícia prendeu o cara. Chegou no auditório da palestra, levou o cara preso. O cara é grande. Já deduziram que o cara usa esteroide anabolizante. O Jay Cutler foi convidado para uma palestra, se eu não me engano também, na Suécia, e não foi, porque informaram para ele, você vem para cá, vão te prender. Prende o cara na rua sem prova, sem nada. Não, você usa anabolizante, a gente não precisa provar não, está na cara que você usa, e deporta o cara. Então existe essa situação também. Então o Musa chegou nesse hospital, na Alemanha, em Munique, cuspindo sangue. A informação chegou na Der Spiegel, na revista que eu falei para vocês. Os repórteres da Der Spiegel já correram para lá para explorar ao máximo essa história. A revista detonou o cara. Foi péssimo para a família dele, foi muito sofrimento. Depois da Der Spiegel, a coisa foi para o The Mirror, que é uma revista inglesa, britânica, no mesmo molde da Der Spiegel. Também detonaram o cara e a história correu para o mundo todo. Como eu disse no começo do vídeo, o mundo todo começou a falar da morte do Andreas Musa. A família ficou muito, muito abalada. O pior não foi isso. Começaram a aparecer os ciclos que o Andreas Musa fazia. Então, ninguém tem uma informação oficial, nenhum médico foi dar uma coletiva de imprensa lá para dizer o que o Andreas Musa tomava ou tomou, ou o que informou que ele tomava. Mas, com certeza, no momento da entrada no hospital, ele deve ter dito ao médico. É comum o médico perguntar o que você usa, que medicamento você usa. Ele deve ter falado, uso isso, uso aquilo, deu lá a lista para o médico. Talvez a Der Spiegel até tenha conseguido obter essa informação. Mas esse tem aquela coisa do telefone sem fio, né? Aquela brincadeira de criança. Um fala para o outro, no final a informação já está toda distorcida, toda aumentada. Você pega esse fenômeno e junta com a vocação da revista de fazer sensacionalismo, então o que seria o ciclo do Musa virou uma coisa absurda. Vocês acham muita coisa sobre isso na internet. Mas muita gente diz, os atletas, gente que era amigo dele como o Nasser, que comentei, Paul Dillett era muito amigo dele, vieram a público dizer que ele não usava nem um terço do que se dizia que ele estava usando na época, que ele usava a mesma coisa que todos os atletas da época usavam. E não era aquela quantidade toda absurda que estavam falando. Mas, de qualquer maneira, vou passar aqui para vocês a primeira, vamos dizer assim, a primeira notícia oficial em que apareceu o ciclo que o Musa estaria fazendo. Provavelmente, já é uma notícia que provavelmente já está distorcida, mas as que vieram depois, a coisa fica muito pior. Então vou passar aqui para vocês conhecerem. Pelo amor de Deus, gente, não vai fazer isso. Eu não acredito que ele fizesse isso. Estou passando para vocês a título de informação. Semanas 1 a 5, as primeiras 5 semanas do ciclo dele. 500 miligramas por dia de enantato de testosterona, 150 miligramas por dia de parabolan, não existe mais, 150 miligramas por dia de dianabol, comprimido, 150 miligramas por dia de alotestin, uma droga bem forte, bem perigosa, 20 unidades por dia de HCG, 20 unidades por dia de HGH, hormônio de crescimento, 20 unidades por dia de insulina.
Isso aqui eu não acredito em nada disso. Conforme eu disse, estou passando para vocês o que foi o primeiro ciclo divulgado que o Muser faria. Semana 6 a 8. 300 miligramas por dia de Masteron. Não existe mais Masteron, o que tem por aí é outra coisa. 150 miligramas por dia de Parabolan. 250 miligramas por dia de comprimidos de estanozolol. 150 miligramas por dia de Alotestin. 50 miligramas por dia de estanozolol injetável e 24 unidades por dia, 24 Is, de HGH. Semanas 9 e 10, as duas últimas semanas do ciclo dele. 200 miligramas por dia de Masteron, 100 miligramas por dia de estanozolol injetável, 200 miligramas por dia de Alotestin, 400 miligramas por dia de estanozolol em comprimido, 24 unidades de GH, 20 unidades de insulina e isso aqui eu não entendi, que ele é algum problema no texto em alemão, ele tomaria 10 UI de IGF-1, devia ser muito mais do que isso, mas de qualquer maneira, estou passando a informação para vocês, esse foi o primeiro ciclo publicado originalmente pela Der Spiegel. Se vocês pesquisarem na internet, vocês já vão achar esse ciclo já distorcido, com mais algumas outras drogas, outros comprimidos. Tem uma história que abriram o Andreas Muser, tinha muito comprimido que não digeriu. Então é o que eu estou falando, a coisa foi meio distorcida e ninguém sabe ao certo, com certeza, exatamente o que o Muser consumia ou estava consumindo na época. Uma droga que vinha ganhando fama, popularidade na época, era o Nubain. Nubain é um opiáceo, um analgésico, usado para dor, muito potente. A piada entre os fisiculturistas é que você pode estar com a perna quebrada, se consegue fazer agachamento usando o Nubain. É intravenoso, isso é uma outra história. E que os atletas usariam para aguentarem as dores do treino. E muita gente dizia, na época, que veio na época, que o Muser usava. Então que o Muser não sentiu nenhum sinal da hemorragia que vinha se apresentando, e só quando ele começou a tossir sangue no voo, é que ele teria notado que tinha uma coisa errada. Parece que a coisa não é bem assim. O Muser já vinha reclamando há alguns meses de dores estomacais para a noiva dele, para os amigos dele, mas tomava ali um antiácido, um analgésico e ia levando a vida. Não levou muito a sério essa lesão. Nessa semana de preparação, a última semana de preparação, véspera do Arnold Classic de 96, ele teria se queixado demais, de muitas dores. E a noiva, inclusive, teria o aconselhado a não competir e procurarem ajuda no hospital. Ele não quis participar do Arnold, participou uma semana depois do São José Pro, e aí embarcou e rolou toda essa história que eu já comentei para vocês aqui no vídeo. Muita gente pode estar se perguntando, a gente fala tanto em BF, né? Percentual de gordura, deixa essa informação para o final do vídeo. Quando questionaram o Muser, perguntaram para ele, você sabe qual é o seu percentual de gordura numa competição? Ele falou, sei, eu faço a minha avaliação. Eu subo no palco, atenção, palavras do Muser, não são minhas não, palavras dele. Eu subo no palco com 6% de gordura. Então ele não subia no palco com 5%, nem com 4%, nem com 3% de gordura. Já comentei isso no outro vídeo. Ele subia com 6%. Então o cara que era, e até hoje, uma referência importante em termos de qualidade muscular, competia com 6% de gordura. Essa tragédia do Andreas Muser marcou um fim de uma época, de dias, de notícias ruins dentro do bodybuilding? Não. Pelo contrário, parece que não fez nem diferença. Eu já vinha comentando, já falei em outro vídeo sobre falecimentos, falei agora, acabei de falar, e voltarei a falar em vídeos que virão. A coisa está acontecendo até hoje. Nós temos alguns casos de óbitos, mas tem gente que está indo para o hospital, não morre, ainda bem, não morre, então a notícia não toma tanto vulto. Mas a coisa está feia sim e está meio descontrolada. Então a tragédia do Andreas Muser, infelizmente, trouxe uma repercussão muito negativa para o esporte, mas não serviu para dar uma freada no descontrole que estava chegando em relação ao uso de drogas na musculação, no bodybuilding competitivo. Se você gostou do vídeo, vou aqui pedir o seu like pelo seguinte: tenho conversado com muitas pessoas, muitos amigos, nas minhas lives no meu perfil no Instagram, @FredTreinoPesado. E um outro assunto, às vezes as pessoas estão me pedindo. Então o que eu tenho dito é o seguinte: eu procuro seguir o que a galera está gostando. Eu faço uma determinada série aqui no canal. Ninguém dá o like, ninguém comenta, ninguém pergunta, ninguém faz nenhum questionamento. Eu já vejo que aquilo não agradou, já passo para outro tema.
Então, quando você dá o seu like aqui no vídeo, faz o seu comentário, é um feedback que eu tenho, é importante para mim, é um retorno que eu tenho, que aquele tipo de assunto do vídeo está agradando o pessoal. E lógico, se está agradando o pessoal, eu vou cada vez me aprofundar mais naquele determinado tema. Participa das minhas lives, tenho trocado uma ideia muito legal com o pessoal no meu perfil, @FredTreinPesado, tem sido bacana. Muitas ideias para pautas aqui dos vídeos do canal estão saindo por lá. Beleza? Aquele abraço.